Aqui no programa a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida, mas o mais importante é entender como isso funciona no nosso organismo. O que está acontecendo com a gente todos os dias? Você dorme bem? É a primeira pergunta que eu vou te fazer hoje. Por quê? Chegou o dia de falarmos de um assunto tão bacana, que foi uma ideia que surgiu numa pauta ao vivo aqui, com ela, queridíssima endocrinologista, doutora Andressa Heimcher. Bem-vinda! Boa tarde, menina. Eu leio todos os recados que o público te manda. Obrigada. Nossa, como é muito legal ver essas meninas e os homens também gostam do seu trabalho, te respeitam, te admiram, porque ela vem aqui e dá uma verdadeira aula. E hoje, parabéns! Essa ilustração foi pensada aqui, ó, cabecinha da doutora Andressa, pra gente fazer uma brincadeira. Hoje a gente tem um desafio, hoje o programa inteiro é desafio. Eu quero que você passe então para todo mundo por que o sono tem relação com ganho de peso, com perda de peso. A gente vai falar de melatonina. Mandem suas perguntas. Por onde começamos, doutora Andressa? Bom, primeira coisa é o seguinte, quando a gente estuda sono, na verdade o que a gente está estudando hoje no século XXI é a falta de sono, né? Eu estava revisando os temas, né, e sabia que na década de 60, Carol, a gente dormia em torno de 8 horas, a média da população dormia em torno de 8 horas. E hoje em dia a gente tem dados que a população tende a dormir em torno de 6 a 5 horas por noite. Então você vê uma diminuição de quase 2 a 3 horas do padrão de sono e como isso impacta na qualidade de vida das pessoas, né? Desde 1800 a gente tem notado que as pessoas têm diminuído o volume de sono e principalmente a questão da qualidade de sono. E aí, toda a ciência, todas as pesquisas relacionadas a gente observar o que acontece com o nosso organismo quando a gente diminui horas de sono, quando a gente alterna horas de sono. Então, será que dormir mais no final de semana, dormir menos durante a semana? Será que os trabalhadores que trabalham em turnos, né? Aquela questão dos plantonistas, né? Que a gente tem muito, né? Sim, ou então quem vai para balada, médicos, né? Até. Médico, bombeiros, né? Todo esse pessoal que trabalha em turnos, né? O quanto isso impacta no dia a dia, né? E aí a gente começou a ver que realmente tem um impacto e essa questão o nosso eixo hormonal, ele depende muito dessa questão do dia e da noite, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É a gente ter a divisão do dia entre o claro e o escuro. Como é essa questão natural de todas as espécies? Nós somos animais, né? No fundo, a gente tenta, né? O iPhone, os celulares, os smartphones, mas no fundo nós temos o animal dentro da gente, sim, né? Nós somos uma evolução, nós somos uma evolução, mas nós somos seres humanos animais e a gente tem um mecanismo de regulação dos nossos hormônios através da exposição da luz e da não exposição da luz, do claro e do escuro. E é esse relógio biológico que ele regula toda a exposição hormonal. Olha isso. E eu li, inclusive, no texto que você mandou, achei interessantíssimo, que lugares, países que estão expostos a mais tempo de luz solar, então mais horas, né, com aquela iluminação solar e tal, tem aí uma população com mais índice de obesidade. Exatamente. Gente, que loucura esse estudo. E luz artificial também. Então, assim, luz artificial, principalmente em longos períodos, determina com que essas pessoas tenham mais chance de desenvolvimento de obesidade. Ah, tá, Andressa, mas aí você vai falar que é porque são países mais desenvolvidos e as pessoas comem mais. Não, eles fizeram essa pesquisa justamente para demonstrar, eles tiraram o efeito dessa questão de, mas são países desenvolvidos ou não, porque eles analisaram todo o globo e é muito bonita a pesquisa, porque eles analisam os locais iluminados do globo e veem que a exposição solar nos horários em que o sol já não está mais, a exposição, perdão, de luzes artificiais, tipo luzes em casa, luzes em casa, ela impacta diretamente na quantidade de comida. Isso é incrível, Você né? tá brincando. Sim. Aumenta a fome. Aumenta a fome. E por que aumenta a fome? Por que aumenta a fome? Aí a gente vai contar hoje. Vamos começar por ela, então, que no texto, daqui a pouco nós vamos para os outros hormônios. Puxa lá, Carol. Mas eu quero começar com ela. A melatonina.
A melatonina. Olha, elas estão todas em almofadas, os nossos hormônios hoje. Tem uma maquinha aqui, bonitinho. Né? Bonitinho, né? Adorei isso. Muito bom, né? Aliás, fazer um parênteses. A gente já tinha combinado que a gente ia falar a respeito do sono antes do Fantástico entrar no ar. Qualquer lembra que a gente falou aqui no ar ao vivo, foi a última vez que você veio aqui. Deu menos de uma semana, o Fantástico Não, eu foi uma grande morro matéria. Disso, né? Eu quase morro. A gente podia ter dado um furo, né? Pois é. Mas, desculpa, não foi Fantástico, o Globo Repórter. Obrigada, Má. Perdão, ainda confundi. Mas foi uma excelente matéria, eu assisti depois. Foi muito bacana. Só que algumas coisas que não foram ditas hoje eu pretendo te perguntar. Tá bom. Sem medo de sermos Marcelo, felizes. põe o slide da melatonina. Com o slide na tela. Tem o slide da melatonina atrás. É o primeiro que tá? Eu não me lembro, acho que é o primeiro, sim. É o primeiro que tem lá da Sociedade Brasileira de Endocrinologia atrás, né? Pra gente poder falar conforme a Sociedade Brasileira de Endocrinologia nos orienta, né? Então, o que eu vou te perguntar pra gente iniciar a melatonina? Primeiro, claro, a gente tem que saber que hormônio é esse pra você contar. Porém, há uns anos não se falava sobre melatonina. Não se falava sobre melatonina. Tá aí, ó, Carol. Por quê? Porque a melatonina é um hormônio que ele passou a ser bastante estudado. Tem mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás que a gente começou a ter uma profusão de estudos. Então, assim, para quem está em casa, como é que se baseia o conhecimento médico atual hoje, o conhecimento científico? Ele se baseia em estudos científicos. Então, a gente pega ratinhos, a gente tem cobaias, a gente tem pessoas também voluntários, que são inclusive aqueles que eu peço, olha, me procure no HC e tal, que eu vou dar o recado no final da pauta. E a gente estuda justamente para avaliar o comportamento dos hormônios no organismo, tanto das cobaias quanto das pessoas. E a melatonina, ela passou a ser estudada de forma mais intensa nos últimos anos, justamente porque a gente começou a entender que a redução do sono tinha impacto em diversos hormônios. E você sabe como é que a gente chama, assim, a melatonina? O hormônio Drácula. Hormônio Drácula? É, o hormônio Drácula, porque ele só aparece à noite. Gostei disso. Lembre-se, então, melatonina é o hormônio Drácula. Por quê? Porque ele surge justamente quando as luzes naturais começam a se reduzir e a escuridão começa a aparecer, logo o horário do Drácula. Certo, né? certo. E aí, o que acontece? A melatonina é produzida por uma glândula chamada pineal, que tem o tamanho de um grãozinho de arroz e fica na região posterior aqui do cérebro. Então, a gente tem a hipófise na frente e a pineal atrás. E a pineal, ela recebe, então, essa informação de que a luz do dia está terminando, a escuridão está vindo e ela começa a fabricar melatonina. A ideia da melatonina, o que ela é? Ela é para preparar o organismo para a noite que está por vir. E aí, com isso, ela regulariza o ciclo biológico e permite que outros hormônios sejam liberados no período noturno. Vamos lá, o que acontece? A gente tem o primeiro deles é a melatonina. O primeiro deles é a melatonina. E aí depois a gente tem a liberação do hormônio de crescimento, a gente tem a liberação do hormônio tiroidiano e a gente tem a liberação também da leptina. Todos eles também são liberados durante o dia, mas a gente tem uma regulação melhor desses hormônios através da melatonina. Eu li, inclusive, em alguns estudos que falava assim, a melatonina também é um maestro. E eu gosto também dessa ideia de que melatonina, ela é como se desse o tom. Ela faz tom e aí todos os hormônios entram no mesmo tom. Né? Então ela organiza essa entrada dos hormônios. O fato dela estar mais baixa no organismo, num horário que ela deveria estar mais alta. Altera. Você tem impacta sim. E aí o que acontece? O que a gente percebe? Que quando a pessoa é exposta a uma iluminação maior no período noturno, esse nível de melatonina, ele cai. Ele fica mais baixo ou ele é cessada a produção. E com isso você tem alterações na liberação de diversos hormônios. Por exemplo, o hormônio da tireoide, ele é o TSH. O TSH, para quem lembra, gente, eu vou ter que fazer uma coisa, né, para vocês poderem lembrar. Lembra que a tireoide, que está aqui, ela era sensibilizada, o carrinho, ele era sensibilizado pela hipófise, que está no cérebro, que liberava TSH até a tireoide. Lembram disso? Sim. Muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente tem menos melatonina e as pessoas dormindo cerca de 4 horas por noite, por 6 noites, a gente tem uma redução em torno de 30%
20% do TSH noturno. Uau! E aí o TSH fica mais baixo. E aí vem E aí o que acontece? A gente tem menos liberação de TSH e corre o risco de a gente ter uma redução no funcionamento da tireoide. Não é um hipotireoidismo ainda, Carol, não é uma doença, mas é uma alteração no padrão hormonal médio da pessoa. Que não é legal. Que não é legal, que a gente não sabe ainda os impactos, mas a gente sabe que isso pode alterar o metabolismo da pessoa a longo prazo. Vamos colocar agora uma perguntinha do público. Nós vamos continuar falando de todos eles e da melatonina. Então, bom, a pergunta é aquela clássica. Um beijo pra Ana. Dormir mais de 8 horas por noite ou menos, enfim, talvez ela tenha colocado mais ou menos. A gente vai falar da quantidade de horas dessa relação. Vamos. Você já me conta. E eu quero, assim, gente, só esclarecendo, nós não vamos discutir aqui por que a melatonina não é aí liberada no Brasil. Isso nós não vamos discutir. Aí eu complemento. Dormir menos pode engordar, pode emagrecer? Como é que é a chave disso? Então, a chave disso é o seguinte, sabia que dormir menos é o que engorda, Carol? Dormir pouco engorda. Dormir pouco engorda. E aí a gente vai... Marcela, a gente consegue passar para o próximo slide? Vamos lá. Porque aí a gente entra... Eu queria te perguntar isso aqui. Melatonina e insulina. Já conto na próxima... Tá legal. Eu não esqueço de explicar isso. Eu quero saber qual é a relação do hormônio melatonina, então, com o hormônio insulina. Já conto tudo. Deixa só ir para a próxima e a gente já retoma. Vamos para a próxima. O que acontece? Quem dorme pouco, o que acontece? Tem esse hormônio que é super importante. É uma delícia essa que é... Ai, bonitinha, né? É uma delícia. Que é a leptina. Tá. O que a leptina faz? Ó, vocês veem que aqui, gente, tá roxo e roxo, ó, pra gente não se perder, tá? Tá, então a leptina... Então, a leptina, o que é a leptina? A leptina é um hormônio que ele é responsável por sinalizar para o cérebro a quantidade de gordura que a gente tem no corpo inteiro. Então, ele sinaliza a quantidade de adiposidade do corpo para o cérebro. Tá. E a grelina, o que ela é? A grelina, ele é um hormônio que ele antecipa a fome. Então, são dois hormônios que eles têm ação oposta. A leptina é um hormônio de saciedade e a grelina é um hormônio de fome, certo? Tá? Muito bem. Quando a gente dorme pouco, o que é observado? Que os níveis de grelina, que é um hormônio da fome, a grelina, ela aumenta e os níveis de leptina, eles caem. Apesar que o paciente acima do peso, ele tem um pouco de resistência à leptina, o que se observa é um desbalanço disso. Tá. E aí o que acontece? Há uma tendência maior do paciente beliscar durante a noite. Quem fica acordado, Carol, o que acontece? Vai direto pra geladeira. Vai direto pra geladeira. Vai com a leptina junto vai com a grelina junto pra geladeira. Só que eu tenho uma pergunta nesse momento. Por exemplo, aquelas pessoas que até não estão dormindo pouco, estão dormindo muito, mas vão dormir 3 da manhã e acorda 10, 11 da manhã. Até tem um longo sono. Só que o fato de você ir dormir num horário muito tarde e acordar muito tarde, quando o sol já apareceu, muda essa produção hormonal? Depende se o padrão dela é este sempre ou se o padrão dela é bagunçado. E aí a gente cai naquele conceito do jet lag social. Tá. O que acontece? Se o padrão dessa pessoa é todo dia, inclusive sábado e domingo, dormir às 3 e acordar às 10 e manter um período que ela tá com escuro e depois claro, em tese o relógio dela é esse. Então ela tá habituada a esse relógio. Qual é o problema? Se ela faz ciclos bagunçados, ela dorme pouco ao longo da semana ou bagunçado ao longo da semana e tenta compensar no final de semana. E com isso os hormônios eles acabam não seguindo um padrão. Tá legal. Tá? Vou te falar sobre a questão da insulina e da melatonina. Tá bom, o que acontece? Quando os pacientes eles têm uma alteração na liberação da melatonina, existem estudos que associam isso com o aumento da resistência insulínica. Por quê? Porque a insulina é um hormônio que ele é liberado para a gente reduzir a glicose no sangue, certo? Conforme a pessoa vai ganhando peso ou conforme a gente tem noites não reparadoras de sono, a gente observa que o organismo ele fica mais resistente à ação da insulina. Então existe uma associação entre a melatonina e que não é liberada de forma correta e a resistência insulínica. Resistência insulínica lembra o quê, Carol? Resistência insulínica lembra ganhar peso. Que lembra, no final das contas, diabetes. Perfeito? Então, falta de sono predispõe lá na frente o risco de diabetes. Agora, doutora Andressa, vamos entrar numa parte importante dessa pauta. Já entendemos que a melatonina, então, tem muitos benefícios. A produção natural
do nosso corpo. Além dessa parte da insulina, eu ouvi dizer que ela também melhora a condição muscular. É verdade? É verdade, sim. Vamos pegar o GH? Vamos pegar o GH. Dá é o GH outro hormônio, então, hormônio do crescimento. Lá. Muito bem. O que acontece? A melatonina, ela e o ciclo escuro também. Então, a melatonina, o sono, eles fazem com que o GH... Eu acho que o GH é o próximo slide, Marcelo. Próximo slide, diretor. Muito bem. Gente, não vou largar a almofadinha até o final. A gente vai ficar com a melatonina junto, né? Sim, a almofadinha. Muito bom, muito bom. Então, daqui a pouco eles já vão próximo colocar. slide. Então, o que acontece? A gente tem, durante um sono normal, a liberação do GH num pico. O que a gente quer dizer isso? Numa quantidade de forma adequada logo após o momento em que a gente dorme. Tá. O GH, ele é muito importante para garantir com que a gordura seja queimada de forma adequada e a quantidade do músculo seja sintetizada e mantida. Muito bem. Ainda não é esse, é o, não, aí, é o próximo. Sim, controle de metabolismo. Tá vendo que o relógio, ele ganha um músculo aqui e tem uma tireoide aqui no meio? Sim. Porque o sono adequado, ele garante essa liberação de GH de maneira correta. Quando as pessoas cronicamente dormem pouco, a gente observa que essa quantidade de GH, que era para ser liberada de uma vez só, ela é liberada em 2 vezes, em 2 picos. Tá. Então, ela passa a ser liberada menos em 2 picos. Um pico menor antes de deitar e um pico maior, um pico também menor logo depois que a pessoa deita. Tá. Então, em vez dela fazer uma quantidade, digamos, 10, ela libera 2 picos pequenos de 4 e 4. E isso é desvantagem. Isso é desvantagem, porque o GH mantém a massa muscular. Só que tudo isso está ligado ao primeiro hormônio que é liberado, que é a melatonina. Que é a melatonina. Tá. Exatamente. Começa aqui, é uma cadeia. É uma tipo cadeia, dominó. porque a melatonina é o maestro disso. Agora, as pessoas precisam entender que todos nós liberamos melatonina. Não existe uma pessoa que, tipo, não libere melatonina. Tá. Mesmo que você durma num quarto iluminado, quando você fecha a sua pálpebra, você tem liberação de melatonina. Tá. Você pode liberar menos melatonina ou você pode liberar mais melatonina, mas você tem liberação de melatonina a partir do momento que você fecha o olho. Tá, então, você já escurece. essa que você escurece. Você tem uma certa liberação. E outra coisa, hormônios, eles são adaptáveis. Por mais que você tenha pouca liberação de melatonina, o organismo, ele tenta se adaptar com algumas consequências, que é isso que a gente está estudando. Ele quer aumentar sozinho, ele se esforça. Exatamente, ele se esforça. Tá, então agora perguntas importantes. A primeira, vou fazê-las juntas e tem mais perguntinha do público. Como melhorar naturalmente a produção de melatonina? Perfeito. E se existe algum alimento que a gente possa consumir durante a noite que melhore a produção de melatonina? Perfeito, será? tem sim. Então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que são alguns cuidados básicos que todo mundo sabe. Cafeína, não ingerir pelo menos depois das 5 horas da tarde. Tá. Algumas pessoas são afetadas pela prática de exercício perto da hora de dormir, então se você é uma dessas pessoas, evitar. E existem alimentos que contêm naturalmente melatonina, como por exemplo, banana. Como, por exemplo, cereja. Sério? Como, por exemplo, o leitinho. Por isso que o leitinho à noite é tudo de bom. Porque ele é precursor da melatonina, né? Alimentos ricos em triptofano. E aí eu acho legal trazer os doutores nutrólogos para fazer uma pauta de alimentos ricos em triptofano. Legal. Carboidratos complexos. Então, alimentos ricos em carboidratos complexos, eles são muito importantes para fazer com que o nosso corpo libere melatonina. Aquela história, belisque correto. Por exemplo, se você quiser comer uma torradinha integral à noite e estiver dentro da sua dieta, ela vai te ajudar a liberar triptofano, que vai ser precursor de melatonina. Que legal! Então, assim, a gente tem algumas opções saudáveis que a gente pode usar. O vinhozinho também não? Não, vinhozinho não. Vinhozinho não, gente. Olha, eu não me lembro de ter estudado, eu não me lembro de ter visto vinhozinho, não. Eu tinha que perguntar. Vamos colocar a perguntinha do público. Eu só queria fazer uma dinâmica antes de terminar. Tá bom. Não vai terminar. Pode, não. Posso, que é o seguinte. Um sono normal, o que a gente precisa ter um sono normal? Vamos lá, Carol. A gente precisa ter, gente, baixa grelina, a gente precisa ter melatonina alta, a gente precisa ter... Não que a gente vai botar um em cima do outro, para o pessoal de casa lembrar. Baixa grelina, a gente precisa ter GH legal, a gente precisa ter leptina boa, por causa sinalizando que a gente está bem, para a gente não ter fome, TSH ok e melatonina alta. Então, isso é um sono legal. Tá. Tá? Então, eu vou fazer uma perguntinha do público, ainda tem mais perguntas de melatonina. Tá. Perguntinha na tela. Olha lá, tá aqui a nossa pirâmide do sono normal. Pirâmide.
Um beijo pra Fornelli, isso, que tá um pouquinho longe pra mim. Farnelli, beijo. Farnelli. Cochilar durante o dia é saudável? Sabe que a gente tem estudos que falam que cochilar durante o dia pode ser saudável, Carol? Né? Dá, só que assim, o que a gente tem é estabelecer qual é a quantidade desse cochilar. A gente tem estudos falando em torno de 20 minutos e que não pode ultrapassar 1 hora. Isso foi mais ou menos o que eu li. Eu posso até revisar para quem está em casa, mas mais ou menos o que eu tenho lido é em torno de 20 minutos. Que é bacana, dá uma o que é adequado para ser reparador. Vamos fazer um sono ruim, Carol? Vamos fazer o sono ruim, mas antes eu preciso fazer essa pergunta. Tá. O que hoje a Sociedade Brasileira de Endocrinologia diz e coloca, né, para nós como pessoas, né, seres humanos que precisamos dessa produção. No Brasil, não é um produto liberado, nós não vamos discutir o porquê. Porém, fora, a gente sabe que a gente pode comprar. E aí eu tenho certeza que muita gente está fazendo essa pergunta nas nossas redes sociais. Então vamos lá? Vamos responder? Podemos suplementar melatonina, doutora Andressa? Então, se eu viajar, se alguém trouxer, se eu pedir para alguém, enfim, chegar na minha mão um comprimido de melatonina que fora é aprovado e aqui não é, eu posso tomar? Então, nós temos um parecer da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, gente, é só colocar no Google, parecer Sociedade Brasileira de Endocrinologia, melatonina. A gente tem um parecer da Sociedade Brasileira que ele explica que se o médico te prescrever melatonina, você pode pedir importação da melatonina. E que a gente tem, na verdade esse parecer não fala que a gente pode pedir importação, mas a gente fala que existem agentes, medicamentos que são análogos à melatonina e que eles podem ser utilizados desde que a gente tenha prescrição médica. Certo. Tá? Tomar sozinho, nem pensar. Não, nem pensar. E aí eu fui pesquisar na internet e a gente sabe que pela regulação brasileira, a gente não pode tomar melatonina sem indicação médica. Certo. Mas que com indicação médica, a gente pode pedir importação do medicamento, desde que tenha um médico te assistindo. Então, o julgamento médico é o que manda. Certo. Tá? Conversar. Então, essa pergunta eu tô fazendo no ar ao vivo para um monte de gente. Com certeza. Só que essa pergunta, cada um precisa fazer para o seu médico. Com certeza. E temos um parecer da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Gente, googlem o parecer da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Vamos, então, desconstruir. O que é o sono ruim? O sono ruim é uma melatonina baixa, um TSH baixo ou reduzido em 30%, uma leptina sinalizando ele acaba sinalizando pouca gordura, um GH que entra também num pico reduzido e a gente tem uma grelina, que é o hormônio da fome, alta. E aí engorda. E aí a gente tem um sono que favorece o ganho de peso. Sabe tudo, doutora Andressa. A gente só pode aplaudir. Então, revise, entre no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Eu acho que o mais importante é a gente entender, inclusive, saber que até existem alimentos que vão melhorar. Exato, gente. Apagar a luz. Banana, leite, cereja, meditar. A gente tem estudos falando que meditação ajuda. Então, assim, por favor, né, gente, vamos nos informar. É isso. Posso dar aquele recado? Pode dar o recado. Eu vou agradecer a Endocrinologia em Dia, que é onde a gente te encontra no Face, onde a gente te encontra no Instagram, @Endocrinologia em Dia. Chegaram muitas perguntas, eu tenho certeza. A doutora Andressa sempre responde, pois ela bola um outro texto respondendo todas, né? Porque eu acho que esse lance da melatonina é muito sério e muito importante. A gente não vai falar de dosagem aqui, eu não vou te perguntar isso. Porque a gente sabe que fora tem 3 miligramas, 5 miligramas, 1 miligrama. Já vi criança tomando também uma de 0,5 miligrama. Enfim, isso tem que ser conversado com o médico. O mais importante é você estar bem informado que isso existe, que pode conversar com o médico. E aí sim, a gente vai ter... Pode conversar, converse com o seu médico. Diga o recadinho. Recadinho de novo, gente, pessoal. No andressaendocrinologista@gmail.com. Isso. Na pesquisa do Hospital das Clínicas, estamos procurando homens obesos de 20 a 50 anos para o recrutamento, na pesquisa para a gente estudar a redução de testosterona, que é o principal hormônio masculino. Um monte de gente tá mandando, né? Muito, muito. Acho que eu fiz a conta essa semana, só restam 10 vagas para os voluntários. Então correm, gente. Manda um e-mail para a doutora Andressa. Bom. E acessem sempre, estejam sempre atentos em Endocrinologia em Dia, que é o seu contato. Obrigada, Carol. Eu que te agradeço. Parabéns. Sempre muito criativa, muito colorida. Mati mandou um beijo. Obrigada. E aí, vamos dormir bem, né, gente? Vamos dormir bem. Vamos dormir bem. Beijo, doutora Andressa.